Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Acende essa luz aqui para mim, por favor. As crianças vão para a salinha. Irmãos, nós estamos aí mais ou menos para vocês entenderem o que eu quero compartilhar, há uns 3 anos e meio, aplicando o programa que nós chamamos de 12 Passos lá na Fundação. Alguns de vocês já conheceram, já foram lá, já viram, já tiveram um panorama mais ou menos de como é. E nós terminamos essa semana o passo 1, vamos entrar no passo 2. O passo 2 diz que viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Esse passo, desde a primeira vez que ministramos ali na fundação, ele fala sobre como acreditar em Deus se nós ainda temos dúvidas, questionamentos ou não sabemos exatamente quem Ele é. Em outras palavras, ele diz que o Deus da nossa compreensão, a forma como você o compreende, é a forma com que você vai responder a isso. E a palavra que eu quero compartilhar, porque a partir desse dia, esse tempo, eu venho sempre pensando e achava que era algo para aquele tempo, que era para a fundação, que era para os nossos acolhidos, e eu entendi no Senhor que era uma palavra para nós. E eu quero falar hoje sobre o Deus da nossa compreensão. Tem os seus prós, mas tem também os seus contras. E eu quero construir isso junto com vocês, tentando ser o mais simples, mas o mais didático possível, para me ajudar a trazer essa clareza sobre o quanto é perigoso a nossa movimentação a partir da nossa compreensão sobre Deus, porque a nossa compreensão sobre Deus pode estar equivocada. Ok? Mas ela pode estar certa e precisa de ajustes. Ou já estamos caminhando e avançando e a gente precisa ser mais intenso nisso. Quero ler com vocês um texto muito conhecido, livro de João, capítulo 4, do versículo 19 em diante. Meu Reuel. Quer que eu coloque o microfone aí, mano? Para de repente ser... Ah, droga. Pensamentos intrusivos. João, capítulo 4, versículo número 19. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste momento, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Essa história é uma história que sempre me deixa muito intrigado.
e convencido do quanto Jesus ele é intencional, amoroso, porque numa região em que judeu nenhum pisaria, teria relacionamento, muito menos um diálogo, Jesus decide passar por lá, tendo outro caminho. Nessa mesma região, Jesus entra, vai para o poço. Jesus sabia quem que ele ia encontrar lá. Jesus foi intencional nesse encontro, como ele foi intencional em vários outros encontros. E Jesus está lá, sentado no poço, quando de repente chega uma mulher. Irmãos, contra a cultura, totalmente contra a cultura, Jesus está ali, próximo a uma mulher, conversando com essa mulher, principalmente porque ela era samaritana, impura, mistura de povos, eles não admitiam, eles não aceitavam isso. Os discípulos entraram na cidade, qual cidade? Samaria, e Jesus estava no poço com essa mulher, e no diálogo com Jesus, Jesus pergunta para ela, cadê o seu marido? E ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, dissestes bem, porque até o que você está agora não é seu, mostrando para ela a vida promíscua, né, que ela vivia, de prostituição, que daí é mais uma barreira cultural que Jesus estava ali, quebrando, sendo intencional para tocar na vida daquela mulher. Quando essa mulher ouve isso, ela disse, vejo que tu és profeta. E começa o diálogo, para mim, profundo e absurdo. Vocês já ouviram isso algumas vezes, o apóstolo Luiz é apaixonado por esse texto. Mas ela começa a perguntar sobre onde adorar, como adorar. É aqui? É lá? Nossos pais dizem que é aqui, vocês dizem que é lá. E Jesus dá uma resposta muito simples: vocês adoram o que não conhecem. Parafraseando, com o sentimento que eu tenho, não é isso que o texto está dizendo, mas é o meu sentimento, como você compreende o Senhor? É assim que você adora Ele. E os seus equívocos na compreensão faz você ter um estilo de vida, porque eu estou falando de adoração, não desse momento em que foi ministrado a canção, mas como estilo de vida de um adorador. A sua adoração e a minha adoração pode estar comprometida pela forma como compreendemos o Senhor. E termos essa compreensão, esse entendimento sobre quem é o Senhor, ele vai nortear praticamente toda a nossa vida de fé. Por quê? Porque eu sei quem Ele é e Ele sabe quem eu sou. Se eu sei quem Ele é, isso vai reger, nortear, me guiar, me instruir e me dizer como eu devo ser, como eu devo me movimentar, como eu devo me ver e como eu devo vê-lo. Porque a minha compreensão sobre quem Ele é está se ampliando. Um ser humano pode ter toda a compreensão? Não. Não pode. Por isso o corpo de Cristo é tão necessário para que juntos, ajustados, compreendamos quem é o Senhor. A revelação de Deus para você pode ser diferente para mim, mas está apontando para o mesmo lugar, está nos levando para a mesma direção, ou não. Afinal, quem é o Deus que nós adoramos? Você já se fez essa pergunta? Quem é o Deus que eu adoro? A resposta dessa pergunta simples vai mostrar como é o seu estilo de vida, vai mostrar quais são os seus hábitos, vai mostrar qual é o seu comportamento, possivelmente qual é o tipo de cultura que você está construindo dentro da sua casa. Quem é o Deus que adoramos? E aí eu quero construir com vocês, porque essa compreensão equivocada, ela gera alguns danos.
essa visão distorcida do Senhor pode provocar um estilo de vida que não é coerente com quem Ele é. E eu quero construir com vocês quais são os motivos ou o porquê desse equívoco na compreensão. Os que vieram ao coração, que consolidou, pode ter mais, mas são esses que eu entendo que o Senhor quer compartilhar conosco. Mas a nossa herança cultural, ela influencia absurdamente sobre como nós vemos o Senhor. A forma com que o Brasil é visto, por exemplo, a forma com que a nossa região, Cacoal, nós vimos a semana passada, a partir da palavra do apóstolo Luiz, sobre como era em Éfeso. Qual que era a cultura daquele povo? Uma cultura matriarcal, em que as mulheres dominavam, governavam. E Paulo teve que vir com muita sabedoria, desconstruir isso e trazer para eles o Deus Pai. Aquele que já havia dado tudo o que precisávamos. Então uma cultura, ela influencia absurdamente na nossa movimentação, as nossas crenças, os nossos credos. Vou dar um exemplo que pode parecer bobeira, mas talvez algum de vocês deixou de tomar leite depois que comeu manga. É morte, irmãos. Talvez algum de vocês desesperado quando viu o chinelo da mãe virado, correu lá para desvirar. A Duda se entregou. Entende que pequenas crenças, geralmente a gente vai trazendo isso para essa relação com Deus, e isso pode estar influenciando diretamente a forma com que nós o enxergamos e o compreendemos. A herança familiar, a forma com que meu pai, a minha mãe conduz o dia a dia da minha casa, quem é que governa a casa, quem é que como que é a figura paterna dentro dessa casa. Ela é uma figura presente, ativa, ela traz segurança, ela traz conforto, ela traz respostas do Senhor para essa casa, ou é um ambiente inseguro em que a mãe precisa assumir a responsabilidade que é do pai, que é do homem. Tudo isso vai trazendo distorções e equívocos na nossa compreensão sobre quem é o Senhor. Junto com isso, os traumas vão crescendo, porque o abandono gera traumas, dores, angústias, que eu penso, vão me abandonar. Eu errei, Ada, vão me abandonar. Não, mano, nós não vão, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou quando eu errei. Viraram as costas para mim na hora que eu mais precisei. Todos esses equívocos vai apresentando para nós uma compreensão errada sobre quem é o Senhor, achando que por um acerto ou por um erro Deus vai ou não nos abandonar. Traumas a partir de abusos físicos, emocionais, morais, como não, sempre vão me machucar. Sempre vão me machucar. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai me machucar. Sempre foi assim. Eu sempre fui ferido. Sempre me machucaram. Você não sabe a minha história, você não sabe a minha dor. Me machucaram demais nessa vida. E eu acredito na sua história, acredito na sua dor. Só que isso não revela o Senhor. Infelizmente a sua história e a sua dor não revela quem Ele é. Mas Ele pode ajudar você a descobrir quem de fato Ele é. Essas experiências traumáticas, como a perda de um ente querido quando a gente menos espera, aquele que a gente aguardava o ser suprido, o ser consolado, o ser amado, quando a gente perde, fica a Deus dará, a ver navios,
Sabe, às vezes perde para a morte, às vezes ele simplesmente vai embora. Tudo isso vai gerando traumas, que a gente começa a olhar sem compreender de fato quem Ele é. Vai limitando a nossa relação com o Senhor. Irmãos, 2 domingos consecutivos, sendo falado sobre paternidade, eu não quero me ater a isso, porque eu creio que já foi suficiente. Mas não se esqueçam, paternidade é a resposta de Deus para a igreja, para os nossos dias. Que o Senhor nos traga um batismo de paternidade, para você compreender que a sua história não define quem você é, não define quem Deus é. Batismo de pertencimento, de amor e de paternidade. Uma outra coisa muito comum, porque daí eu estava sequelado pela vida, arrebentado pela história. Alguém falou de um Jesus, eu levantei a mão, eu aceitei, e quando eu entro na igreja, os ensinos equivocados trazem uma compreensão totalmente errada sobre quem é o nosso Deus. E aí, meus irmãos, vem sido massificado, porque a sensação que eu tenho é que, tipo, eu não preciso tirar você da igreja. Satanás dizendo, eu não preciso tirar você da igreja, eu só preciso fazer você achar que está certo, que está tudo bem. Um engano sutil, uma mentira sutil. Não, isso que você faz não tem problema, continua. Então muitos ensinos equivocados vai tirando, roubando de nós essa compreensão. Como por exemplo a teologia da prosperidade, irmãos. Deus vai te dar, Deus vai fazer acontecer. Ixi, corta. Me ferrei. Droga. Não dá nem para ser eu, irmãos. Olha só, você começa agora a determinar. Eu determino que isso aconteça. É como se você quisesse pegar Deus agora e colocá-lo na parede e fala: eu determino que as portas se abram. Um Deus que serve você, que é seu empregado, que quando não te atende, você faz biquinho, fica injuriado. A sua falta de compreensão faz você se relacionar com Ele, me faz me relacionar com Ele por barganha, por troca, por meritocracia. Acho que eu preciso, eu mereço, eu preciso fazer merecer. Irmãos, quem nunca topou o dedo na quina do sofá, da mesa, aquela dor insuportável, fala: Senhor, o que eu fiz de errado? Só eu, irmãos? Deixa eu pensar que merda que eu fiz para pedir perdão. Equívocos da nossa fé. Compreendemos Deus errado. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque está sendo assim, está sendo assado, por que é desse jeito? Você não está me vendo. E esses ensinos, esse numeroso ensinos teológicos, que vai simplificando o evangelho, que vai diminuindo a grandeza de quem é o Senhor, sobre o que realmente Ele é. Irmãos, Ele já nos deu tudo. Tudo o que você precisava Ele já te deu. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos condenados no nosso pecado. Ele deu seu Filho por amor a nós. Agora temos um mediador com o Pai, Jesus Cristo Filho. Tudo que nós precisávamos, Jesus nos deu. O Pai o entregou por amor a nós. Já somos supridos em tudo, irmãos. Contentamento.
Quando não compreendemos, quando somos apegados a coisas que Deus tem algo melhor para você. Aceite Jesus que Ele vai mudar a sua vida, vai dar tudo certo, é isso, aquilo, outro, meu irmão. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser servido, sirva. O evangelho custa caro. Por isso é tão importante compreendermos de fato quem é o Senhor. É como se tivesse que haver uma fórmula, Rafa. Uma fórmula secreta, em que algo está dando certo em tal região, a gente precisa pegar aquilo agora e trazer para nós. Nós não estamos compreendendo quem é o Senhor. Deus não tem uma receita de bolo pronta para a igreja, irmãos. Cada região, cada igreja local, cada povo tem uma característica específica em que o Senhor quer se manifestar, quer fazer. Não tem como trazer algo de lá do outro lado para cá, como se aquilo fosse a verdade absoluta e fosse dar certo aqui. A falta de conhecimento bíblico, irmãos, a falta de leitura da palavra, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas esse é um dos equívocos, é algo que atrapalha a forma com que enxergamos o Senhor. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Quanto mais luz, mais clareza, mais compreensão. Quanto menos luz, mais no escuro eu estou. Palavra de Deus, revelação de Deus, sobre quem Ele é, sobre o seu propósito eterno, vai trazer clareza sobre a nossa movimentação, irmãos, vai trazer clareza sobre a nossa relação com Ele. Mas você precisa mergulhar nisso. Projeção humana, irmãos. Aqui para mim está um dos perigos que talvez resumiria todos os outros, porque é a partir disso que a gente começa a acreditar em outras teologias. É a partir disso que a gente começa a entrar nesses outros equívocos, em que a nossa cultura, a nossa família trouxe, e por isso nós não conseguimos nos relacionar com Deus como deveríamos nos relacionar. Essa projeção humana, muitas vezes faz, porque eu sou um cara irado, eu acho que Deus também é irado. Porque eu sou um cara carrasco, eu acho que Deus é um cara carrasco. Por isso que quando eu topo o dedo na quina da mesa, eu acho que Deus está me castigando, porque eu gosto de castigar também. Então eu começo a projetar em Deus aquilo que eu sou, ou aquilo que eu acho que Ele deve ser. Irmãos, vai chegar o dia da ira do Senhor, o dia da grande ira. Opa! Deu certo. Eu quero ler para vocês um texto que essa semana me veio por meio de uma conversa, e o pastor Fábio está falando algo muito importante. É importante a gente guardar tudo isso que ele está dizendo. Estamos na parte da projeção humana, porque a projeção é como uma lente que influencia o que você lê. E o que você lê não é só a Bíblia, mas é aquilo que Deus faz na sua história, aquilo que Deus faz ao seu redor. As projeções fazem você enxergar naquilo que é belo algo feio. E eu queria citar um exemplo, Mateus 26, 24. A parábola dos talentos. Uma parábola sobre Deus confiando tesouros aos homens. Na verdade, aqui a parábola está dentro de um contexto do reino de Deus. Mas o Senhor da parábola, ele sai e deixa os seus bens confiados aos seus servos. Os servos, portanto, não somente teriam a tarefa de lidar com bens, eles poderiam usufruir deles. Ele confia os seus bens aos servos e sai.
Imagine o seu patrão dizendo: pode morar na minha casa, usufruir do meu carro e tudo que você quiser por minha conta, só cuida disso e faz isso se manter melhor do que quando eu deixei. Isso é ruim ou é mal? Não tem nem opção de ruim ou mal, né? É bom, eu fiz de propósito, não tem como pensar. Ruim é mais ou menos, mal é terrível. Não é nenhuma das duas coisas, é bom. Mas às vezes a gente vai para a relação com Deus pensando que só tem possibilidade ruim, menos pior ou muito pior. E aí tem uma pessoa nessa parábola que ilustra esse tipo de raciocínio. Verso 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, lembrando, é o cara que não tinha onde cair morto, agora tem um lugar e administra os bens de quem o considerou seu servo. O que receber 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, com medo escondi na terra o teu talento. Sabendo, aqui tens o que é teu. Ó a resposta. Perceba que a Bíblia precisa ser lida de acordo com a pontuação. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? É uma pergunta. Irmãos, a resposta é irônica. Sabias? Então eu sou esse cara perverso e mau, que cobro aquilo que as pessoas não fizeram. Porque colher onde não foi plantado e ajuntar onde não foi espalhado é alguém que busca injustamente do outro aquilo que o outro não pode dar. Então é sério que você está justificando a sua irresponsabilidade me dizendo que eu sou mau? Muitos de nós vivem espiritualidade assim. Uma vida baseada em medo e pânico, porque um dia alguém foi mal conosco e a gente pensa que Deus também é. E pasmem, às vezes nós somos assim, maus e negligentes, e projetamos isso sobre Ele. Não é justo. Você não tinha lar, você não tinha casa, você não tinha nome, você administra os bens do eterno e Ele ainda é mau. Por que você exige tanto de mim? Poxa, eu sou um jovem, podia estar aproveitando a vida. Exige tanto? É sério? Nossa, eu vou ter que dar 10% no final do mês, eu trabalhei, é tanto? É sério? É isso que o pastor Fábio está dizendo aqui. Obrigado, Rafa. Quando nós somos permissivos, nós projetamos isso sobre o Senhor achando que Ele é também. Então eu me dou o direito de viver a vida do jeito que eu quero, desfrutando dos prazeres que são propostos pela vida, e eu vou me permitindo viver tudo isso, e porque eu sou assim, eu acho que Deus também é assim, e Ele me permite viver tudo isso. Quando nós achamos e nos esquecemos que cada um é engodado e atraído pelas suas próprias concupiscências, nós não podemos transferir isso para o Senhor. O pecado está em nós, a maldade está aqui dentro, meu irmão. E eu preciso reconhecer isso e dizer: eu sou um cara mau, pecador, não posso me dar o direito de ter reservas. Plano B, me permitir viver algumas coisas só porque é prazerosas, são legais. Deus não é permissivo. Deus é santo. Não confundam as coisas, meu irmão. Não é porque você leva a vida de boa que você tem que chegar e olhar para o Senhor e achar que Ele quer te conduzir de boa. Posso fazer o que eu quiser porque agora eu sou livre da religião. Deus não é permissivo, Deus é santo. Procrastinador, meus irmãos. A nossa procrastinação
faz muitas vezes achar que Deus está demorando, que Deus está atrasado, que Deus parece não sabe o que está fazendo. E aí a minha procrastinação começa a colocar Deus na parede, porque fala assim, no final dá certo, Deus resolve tudo, está tudo bem, eu posso esperar um pouquinho mais, amanhã dá tempo, eu tenho até o mês que vem. E aí Deus se torna responsável por causa de você, que é um irresponsável, ao invés de assumir a responsabilidade e fazer em tempo hábil, porque Deus não é procrastinador, Deus sabe exatamente o que está fazendo, o porquê está fazendo e quando vai fazer. Mas a nossa relação com Ele passa a ser conflituosa, porque eu sou procrastinador, e aí na minha procrastinação eu digo, amanhã eu posso orar, está tudo bem, Deus entende. Não, amanhã eu leio a Bíblia. Ou ia jejuar hoje, mas o irmão me chamou para um almoço, e aí eu deixo para jejuar amanhã. Você faz o compromisso, você não assume o compromisso, e você acha que é só não, é pela comunhão. Cuidado, pode ser, mas pode ser procrastinação. O estilo de vida procrastinador. E aí você acha, não, Deus compreende, Deus entende, está tudo bem. Mas Deus não tem nada a ver com a sua postura, não tem nada a ver com o seu estilo de vida. Irmãos, para mim, um dos maus desse século é a procrastinação. A distração tem nos levado a ser cada vez mais procrastinadores. E como nós compreendemos o Senhor? Vai determinar se eu vou ser procrastinador ou não. Cara, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso amar o Senhor, eu preciso estar perdido nele, e eu não posso esperar para amanhã. Ele é o amado da minha alma, eu não posso esperar para depois. Ele é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou, não dá para esperar. Eu sou do meu amado e Ele é meu, então o meu desejo é estar com Ele, é pertencer a Ele, é conhecer cada vez mais dEle. Não dá para esperar. A oração que eu fiz essa semana, irmãos, é: fere-me, Senhor, com mais amor, com mais fome, com mais sede da Tua presença. Eu preciso. E aí, meus irmãos, esses equívocos, eu falei agora sobre o que gera essa compreensão equivocada, e agora eu quero falar sobre quais são os perigos dessa compreensão equivocada. O Rafa falou agora sobre medo, sobre condenação. Quantas pessoas aceitaram Jesus por medo do inferno? Aceitaram Jesus ou se livraram de um lugar? Tem medo da condenação? E aí você começa a compreender esse Deus carrasco, cruel, perverso, e aí você se relaciona com Ele de formas tão doentias, tão perigosas, que o medo começa a assolar você, porque se eu não fizer, Deus vai me castigar, porque se eu não fizer, Deus não vai me ouvir, porque se eu não fizer, e a gente começa a ser ativista, porque nós não estamos compreendendo de fato quem é o Senhor, irmãos. E aí a gente fica sempre assim, com sentimento de culpa, condenado. Eu venho para o culto e falo: cara, eu não orei essa semana, posso nem adorar. Talvez, mas você veio, adora, meu irmão. Se arrependa, muda o seu estilo de vida. Mas você começa a se prender por condenações, culpas. Poderíamos substituir medo, culpa. A culpa aprisiona, a culpa prende, a culpa te impede de avançar, a culpa te paralisa. Eu sei o que eu fiz essa semana, eu sou indigno demais, eu não mereço, e não sei o que e tal, eu sou assim mesmo, não tem mais jeito para mim. Você não conheceu o Senhor, meu irmão, você não compreendeu quem Ele é. Você adora o que não conhece, mas nós queremos adorar aquele que está conhecendo todos os dias.
É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos adorar a quem estamos conhecendo. E é isso que vai determinar o nosso estilo de vida. Porque daí a gente vai fugir do outro perigo, que é interesseiro. Eu preciso fazer porque eu quero algo em troca. Dentro disso, a vida é deliberada no pecado. Eu não compreendo o Senhor, e eu acho que eu posso ter uma vida deliberada no pecado, não tem problema. Deus é amor, Ele perdoa, está tudo certo. E aí, meu irmão, eu vou negociando valores, eu vou negociando princípios, eu vou sendo permissivo. E aí a minha vida de pecado vai sendo cada vez mais engodada, mais envolvida. Não compreendemos a santidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. Porque se compreendêssemos, nós não queríamos pecar, nós fugiríamos do pecado. E não o contrário, não é porque Deus é amor, então eu posso pecar. É, Deus é amor, eu não quero isso para mim. Eu não posso conviver nessa sujeira, Senhor, me arranca desse lugar. Não é, deixa eu dar uma lambuzada aqui, está tudo bem porque Deus me ama. É o contrário, entende que a nossa compreensão determina como nós nos movimentamos, o nosso estilo de vida, a nossa adoração está comprometida, porque não compreendemos de fato sobre quem é o Senhor. E aí, meu irmão, é inevitável, porque vem o esgotamento espiritual, ninguém suporta. É como se a gente entrasse no burnout espiritual agora, cansado de lutar contra a carne, como se eu estivesse de fato lutando, mas eu faço pensando, depois eu peço perdão. E aí chega no esgotamento espiritual em que diz, não tem jeito mais para mim não, eu sou assim mesmo, eu vou ter que morrer assim, Deus me fez assim, e me entrego. E não tem espiritualidade que suporta, meu irmão. Não tem nada que possa nos ajudar, se não passarmos a compreender de forma diferente. A nossa espiritualidade está comprometida. Precisamos compreender quem é o Senhor, conhecer o Senhor. E aí temos uma fé circunstancial. Se está tudo dando certo, Deus está aqui, Deus está comigo, irmãos. Eu tenho um testemunho para contar. Se está tudo dando errado, é Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. Não vou na igreja hoje, como se fosse possível. Não vou ao culto, não vou estar com os irmãos. Eu estou mal, eu estou triste, eu estou acabado, eu estou cansado demais. Fé é circunstancial. Você se movimenta por aquilo que está acontecendo, você não se movimenta por aquilo que você crê. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem aquilo que ele preparou para aqueles que o amam. Onde está o povo que ama o Senhor? Não nos movemos por circunstâncias, elas não podem ditar quem nós somos, o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Nós nos movimentamos por fé. Não vemos, mas cremos. Ele é Pai, Ele está comigo, eu estou me dedicando nessa vida de piedade, eu sei que Ele está comigo, eu conheço o meu Senhor, Ele não está me abandonando. Não se mova pelas circunstâncias, meu irmão. E o terceiro ponto e o último ponto: o que vamos fazer para resolver isso então? Como ter uma compreensão correta? Será que é possível, irmãos?
Eu acho que a primeira coisa é ter humildade suficiente para dizer: eu preciso aprender. Eu tenho muito que aprender. E humildade suficiente para dizer: cara, isso daqui eu preciso desaprender. Não me ajudou em nada. Como diz a profetisa Roberta: apaga, 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 apaga. Tem coisas, meus irmãos, que a gente vai precisar desaprender, que não nos ajudou, não nos ajuda na relação com o pai, com o filho. Tem coisas que ensinaram a partir das teologias, de todo esse movimento que aconteceu, que não nos aproxima do Senhor. Então a gente precisa desaprender. E vai ter muita coisa que nós temos que estar com humildade suficiente para dizer: eu preciso aprender sobre isso, porque eu não sei. Eu quero entender isso, eu quero aprender isso, eu quero viver isso. É humildade. Então, para começar, o antídoto é um batismo de humildade, para aprender e para desaprender. E aí eu volto para a palavra, por quê? Buscarmos essa revelação do alto, a partir da palavra que o Senhor confiou a nós, a Bíblia, é um passo importantíssimo, fundamental, para trazer uma compreensão saudável, equilibrada, com quem de fato Deus é. Irmãos, você tem dúvida sobre uma teologia, você tem dúvida sobre um ensinamento, leia a Bíblia, faça perguntas, conheça o Senhor a partir das Escrituras. Certamente isso vai nos ajudar muito a compreendermos quem Ele é. E a pergunta é: como está a sua relação com a palavra de Deus? O quanto você tem gastado tempo para aprender, para conhecer, para mergulhar? Porque você pode fazer isso de várias maneiras. Uma leitura devocional, você pode fazer isso como um estudo. E eu diria que, como o Senhor está nos chamando para lugares mais profundos, nós temos que fazer os dois. Só devocional talvez vai chegar uma hora que não vai ser o suficiente. Você vai precisar parar para estudar. Vou ler para estudar, para entender o que o Senhor está fazendo, quem o Senhor é, o que Ele quer me ensinar aqui. E aí, irmãos, quando nós começamos a mergulhar nesse universo, os atributos visíveis e os invisíveis de Deus começa a ser manifesto, começa a ser revelado, começa a ser mostrado. E por falta de conhecimento dos atributos de Deus, nos perdemos. Não conhecemos os atributos de Deus, como a sua santidade. Falamos sobre isso, mas conhecemos? Sobre amor, justiça, misericórdia, o atributo da onipotência, onisciência, onipresença. Meu irmão, você não está sozinho nunca, se você tiver a consciência da terceira pessoa. A consciência da terceira pessoa, nós vamos falar sobre isso, porque também serve como um remédio, um antídoto para vencermos essa incompreensão. É você determinar dentro de você mesmo: Ele está aqui, Jesus nos deixou o seu Espírito, Ele está aqui, eu não estou sozinho. Não é tipo, eu vou pecar, não tem ninguém olhando. Não, tem alguém aqui comigo. O Espírito Santo, meu amigo, está aqui. Consciência da onipresença, atributos de Deus. Tem outros, irmãos, só me atenda a esse que eu acho que resume a maioria, mas entenda o quanto isso é fundamental para a nossa jornada, para a nossa compreensão. Não compreendemos quem é o Senhor justo, quem é o Senhor de amor, que faz com que o órfão pertença a uma família, faz do órfão habitar em família. É o Deus, é o pai da viúva, é o marido da viúva, irmãos. Ele é o justo e fiel. Quando eu sei quem Ele é, a minha relação com Ele se torna diferente.
E aí nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus Cristo. O nosso irmão mais velho. Nós sabemos o que ele fez, irmão. Ele se esvaziou de si mesmo e se entregou por amor a nós. Era para mim, era para você morrer, mas ele decidiu pagar o preço por nós. Hebreus 1:3 diz: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quer conhecer, compreender quem é o Senhor? Compreenda quem é o Filho. Conheça o Filho. Ele é a imagem do Pai. Como eu disse, o Espírito Santo, irmãos, esse equívoco da compreensão do Espírito Santo tem feito a movimentação espiritual de muitos irmãos declinar, porque eles não entendem que o próprio Cristo deixou para nós o Espírito. Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo, Ele está conosco, Ele deixou para isso. Como nós nos relacionamos com o Espírito Santo? Como é a sua relação todos os dias com o Espírito Santo? Pensa, será que tem alguém que passa o dia todo, você não dirige a palavra para ele? Que você não se importa se ele está ou não? Parece, nós nos importamos, mas parece que nos comportamos como se não nos importássemos. Eu ouvi alguns exageros, e eu gosto disso, apesar de não ser um cara exagerado, eu acho. Mas de um cara dizendo que ele entrava no carro, Rafa, ele abria a porta do passageiro e dizia: Espírito Santo, entra comigo. Aí fechava a porta do carro, dava a volta, entrava, começava a dirigir o carro e conversava com o Espírito Santo. Ele descia do carro e falava assim: Espírito Santo, vou trabalhar, vem comigo. Nossa, Espírito Santo, olha tanto trabalho que eu tenho hoje, o que eu vou fazer? Me ajuda aqui. Traz compreensão, traz clareza. Se relacionando com alguém, a terceira pessoa, consciência da terceira pessoa, alguém que está presente. Essa relação muda, irmãos. Parece exagero, e talvez não precise ser desse exagero, mas cara, é alguém que compreendeu de fato quem é o Espírito Santo. Ele diz: eu vou tomar meu banho, irmãos, e eu convido o Espírito Santo para ir comigo. Eu sei que ele está lá. Consciência da terceira pessoa. Convicção, o Espírito Santo está aqui. Como você tem se relacionado com a terceira pessoa da Trindade, irmãos? Como tem sido o seu dia? Vocês acham que praticar oração, buscar intimidade com Deus, essa relação vai te ajudar a compreender melhor o Senhor? Falamos muito sobre isso, vídeo de piedade, então entendam, sem piedade complica absurdamente compreendermos o Senhor sobre quem Ele é. Uma coisa muito boa, irmãos, que nos ajuda a compreender o Senhor, é irmãos maduros, pessoas experientes, irmãos experimentados, revelam o Senhor. Revelam o Senhor, numa fala, num abraço, num conselho, numa boa gargalhada, Ele revela quem é o Senhor. Se relacione, tenha comunhão, busque ter comunhão com irmãos maduros, busque ter comunhão com irmãos, isso vai te ajudar a ser desenvolvido, a desenvolver essa relação, essa comunhão, ela é fundamental, mas eu te aconselho a buscar irmãos maduros, experimentados, para te ajudar a compreender. Tem um monte de coisa que a gente faz ou deixa de fazer porque nós não compreendemos, não sabemos, não temos resposta. Humildade para aprender, irmãos. Desaprender o que nós sabemos que nos serve e aprender o que precisamos aprender, é isso. E quando nós
temos esse coração e buscamos conhecer o Senhor verdadeiramente, compreendendo quem Ele é, a nossa vida de adoração, ela se torna estável. Ela se torna cheia de amor, de reverência. Uma gratidão profunda, uma confiança inabalável, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Então, compreender o Senhor vai mudar a nossa jornada de adoração. Se o Senhor Jesus estiver aqui agora, irmão, tendo a mesma conversa que Ele teve com a mulher samaritana, será que Ele poderia dizer para nós, nós seríamos os que conheciam, e por isso nós adoramos de um jeito, ou nós seríamos os que não conhecem? Você seria aquele que conhece, ou aquele que não conhece o Senhor? Quem seria você? Qual que é a sua compreensão? E qual é o seu anseio em compreender o Senhor? Eu quero desafiar a igreja hoje a entender que isso vai determinar toda a nossa movimentação. A forma como nós compreendemos o Senhor vai ditar a nossa vida de adoração. Muitos de nós precisamos compreender um pouco mais. Alguns está bom, mas tem mais. Alguns têm menos, busque mais. Os que têm muito mais. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Deus, temos uma longa jornada. Vamos buscar compreender o Senhor melhor, irmãos, para que a sua adoração e seu estilo de vida seja completamente afetado e alterado, em nome de Jesus. Vamos orar? Rafa, quer falar alguma coisa, meu amigo? Jesus, essa manhã, junto com os meus irmãos, oramos para que a nossa compreensão equivocada, a partir de traumas, feridas, mentiras, a partir da cultura a qual fomos inseridos, Pai, todo equívoco levantado a partir do nosso ego, do nosso eu, dos ensinos que recebemos que não apontavam para quem de fato o Senhor é. Nós queremos nos desarmar de tudo isso. Nós queremos abrir mão de tudo isso hoje para compreendermos um pouco mais sobre quem é o Senhor. Nós queremos adorar aquele que conhecemos. E a minha angústia, o meu medo é se essa nossa adoração não está perigosa, equivocada, se ela não está corrompida. Então nos ajuda a manter um coração inteiramente em Ti, para aprendermos a partir da palavra, da comunhão, dessa vida de piedade, compreendermos todos os dias sobre quem é o Senhor, e não lançarmos sobre Ele, sobre vocês, os nossos pressupostos, os nossos achismos, as nossas suposições. Você é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és santo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Espírito Santo é o nosso amigo, e é com vocês que nós queremos nos relacionar, em nome de Jesus, amém.